Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio de Notícias Políticas. Se você não me conhece, eu sou Rafael Talarico, sou advogado e já preparei a sua dose diária de informação. E claro, aqui sempre com um toque jurídico para que você possa compreender um pouco mais dos fatos que saem na mídia. E hoje, o tema do vídeo é Cortina de Fumaça do PT. O que eles querem tanto te esconder? Se você gostou do tema do vídeo, já deixa o seu like na confiança, mas me acompanhe até o final, pois eu tenho certeza de que algo novo você vai aprender. Então, bora! Bom, se você não está tão familiarizado com o tema, o termo cortina de fumaça nada mais é do que a estratégia de atrair a atenção para assuntos irrelevantes de modo a tirar o foco de pautas centrais de maior impacto. O Brasil virou atualmente o país da cortina de fumaça. O atual governo tem adotado esse estratagema como sua principal política de Estado, utilizando-se da máquina pública e da sua grande influência na mídia para inflar no noticiário com qualquer tipo de notícia que não seja o seu desastre na gestão do país. Como vocês podem ver, a maior parte do noticiário trazido está relacionado a ataques ao antigo governo, ao invés de focar na atual gestão. Mas aqui eu faço questão de trazer tudo aquilo que o atual governo quer que você não saiba. Muito obrigado, muito obrigado. Então, o vídeo de hoje, na verdade, eu vou aproveitar para fazer um pouco diferente. A gente vai bater um bate-papo e relembrar algumas coisas que esse governo quer que você esqueça. Bom, e a primeira coisa delas é, não, na verdade, são as suas promessas de campanha, né? E vamos começar aqui pela questão mais simples, que eu acredito que está na memória de todo mundo, o orçamento secreto. O atual governo demonizou durante a campanha toda aquela questão do orçamento secreto. Mas será que foi isso que ele fez quando ele assumiu? Vamos ver um pouquinho do que ele dizia. Não basta votar no Lula. É importante ter em conta o que está acontecendo no Brasil. Eu disse outro dia, nem o doutor Ulisses Guimarães, que foi presidente da Constituinte e presidente da Câmara ao mesmo tempo. O PMDB tinha 23 governadores de estado, o PMDB tinha 306 constituintes e o PMDB tinha o presidente da República. Porra, tudo isso? Nem nessa situação o doutor Ulisses Guimarães tinha o poder, sabe, na Câmara dos Deputados, que tem o presidente da Câmara atual, com uma coisa chamada orçamento secreto, que é a maior vergonha deste país. Porque se não for... Bom, como a gente viu aqui, né? Ele, mesmo depois de eleito, disse que o orçamento secreto é a maior vergonha desse país. E o que ele fez? Bom, e o que ele fez? Se tornou o presidente que mais libera emendas. Quer dizer, emendas parlamentares é o modo como a nova mídia chama, que na verdade mais é do que o velho conhecido orçamento secreto. Aí, adiante do que a gente temos aqui, o Lula prometeu durante a sua campanha tirar o Brasil do mapa da fome, que é um discurso narrativo que ele sempre emplaca. Só que, de fato, é isso que ele tem feito para os mais pobres? Ou será que não? Vamos dar uma olhada sobre isso. Bom, muito embora o discurso tenha sido esse de emplacar aí, de tirar o Brasil da fome, pelo que a gente tem visto até o momento, foi só aumento de impostos durante os últimos 8 meses de governo. A gente tem visto a todo mês uma nova tentativa de aumento de impostos. Foi. Que nem a gente pode ver aqui. Bom, e uma coisa que é importante ficar clara é que sempre que um governo aumenta imposto, a pessoa que é afetada,
ou seja, a maioria da população que é a mais pobre, fica mais pobre. Então, assim, o governo que está, na verdade, que prometeu tirar o Brasil da fome, na verdade está devolvendo o Brasil para uma situação de mais fome, porque está deixando o pobre ainda mais pobre. Isso me deixa nervoso. E quem dera eu que, na verdade, fosse uma mera narrativa que estou criando aqui. Mas se vocês puderem acompanhar o noticiário que eu peguei aqui, fiz uma questão de fazer um resumo desse governo, a gente só vai ter aumento de impostos. E mais aumento de impostos. E até mesmo aquela comprinha que a gente conseguia fazer um pouco mais barato, com produtos um pouco diversificados, acabou com esse atual governo, né? Nem isso o pobre mais tem direito. Como vocês podem ver, o que o governo tenta esconder com essa cortina de fumaças de falar todo dia de Bolsonaro, joias e CPMI do dia 8, não que esse assunto não deva ser tratado. Tem que ser tratado sim. Porém, quando a mídia só enche o noticiário disso, na verdade o que ela tenta esconder é esse tipo de notícia que o governo só aumenta impostos e deixa o pobre mais pobre. Esse não é o governo para os pobres, esse é o governo que deixa as pessoas pobres. E quem diria, não é mesmo? Vamos voltar de novo a ter imposto sindical obrigatório e ele não vai ser, além de ser obrigatório, ele vai ser 3 vezes maior do que era antes. Eu não estou suportando mais. Parabéns aí, galerinha do L. E seguindo aqui as mentiras desse atual governo, quem não se lembra que na campanha ele disse que iria isentar imposto de renda até R$ 5.000. Não é isso mesmo? O povo sabe que você prometeu muita coisa que não cumpriu. Inclusive a questão do imposto de renda, que isentar o pessoal do imposto de renda. Eu estou dizendo, eu vou isentar a partir de R$ 5.000 o imposto de renda. E mentiroso ele sabe quem é. Bom, quem será que é o mentiroso, não é mesmo, Lula? Quem será? Aqui. Na verdade, a isenção de imposto de renda foi para 2.640 e não R$ 5.000. Você mentiu! Mentiroso! Quem será que é o mentiroso, não é, Lula? Mas vamos seguir aqui para mais uma pauta, que são as viagens do Lula. Parece que ele foi eleito dessa vez, não foi para tirar o Brasil da miséria, e não somente também para aumentar impostos, mas talvez foi para aumentar impostos para ele poder viajar, porque o que ele tem viajado nesse governo não é brincadeira. A gente pode ver aqui uma coleção de viagens que o Lula fez. O todo aqui já daria... já viajou 7 países, bate recorde de viagens nos primeiros 4 meses de governo. Sem contar também a gastança com o cartão corporativo. E cartão corporativo nada mais é que os nossos impostos. Então, na verdade, ele está torrando o nosso imposto que ele fez questão de aumentar. É para isso que ele aumentou. Aqui. Você acha que é moral um cara que se diz pai dos pobres, a favor dos pobres, gastar 7 milhões em hospedagem? Não existe isso. Isso não é um país sério. Isso daqui é a várzea. Aqui é o Brasil! Então, assim, esse seu amigo que defende o governo, que é pobre, quando você mostra uma notícia dessa na cara dele, o que ele te responde? Bom, é isso, né? O governo, basicamente, se a gente puder definir ele, a gente vai definir em governo que aumenta o imposto e que o governante viaja pelo mundo com a sua primeira-dama, que quer aparecer mais do que o próprio presidente. Isso daqui é uma sacanagem. Eu não acredito quando eu vejo um negócio desse. 24 milhões em viagens que o cara gastou e não tem 1 ano de governo. Não tem 1 ano de governo. Eu tô de saco cheio. É palhaçada isso aqui. Bom, o Lula aqui já viajou para 14 países. E o cara que defende tanto os pobres, que na verdade o pobre hoje em dia não consegue mais nem sair da própria cidade. E o cara tá gastando milhões aí pelo mundo com o nosso dinheiro, né? Porque com o dele que não é. Nunca é o dele. E aqui a gente já vê um pouco da primeira passagem de pano de leve que a Globo já tentou dar aqui, que é as misturas de acertos e saias justas. Mas a gente vai ver um pouco mais
essas tal saias justas aí, né? Porque quando é o Lula, na verdade são gafes, não são erros, são no máximo saias justas. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. E vamos começar aqui falando dessa primeira gafe aqui. O governo trazendo um ditador para o seu país e tratando ele com honras. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Ou será que não? Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das contas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Bom, e a gente já começa aqui por essas falas lamentáveis do Lula. Na verdade, de narrativa a gente percebe que ele é o pai delas, né? Em vez de pai dos pobres, ele é o pai das narrativas. O cara tá dizendo aqui que uma ditadura que persegue, que mata, que oprime a sua população, na verdade isso são meras narrativas. Assim como o Lula não é um corrupto, foram só meras narrativas. Mas, felizmente, nem toda a esquerda consegue ser tão cara de pau como ele, que inclusive o presidente do Chile aqui criticou as falas do Lula defendendo o Maduro. Es necesario hacerse cargo de que para muchos de nosotros es la primera oportunidad que tenemos de compartir en un mismo espacio multilateral con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y que, la verdad, nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales, porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Y eso aplica para todos nosotros. Essa maturidade política para ter um discurso como esse. Na verdade, o que nada mais é do que o governo atual do PT, uma mera narrativa, e ele acha que dá para governar com narrativas, sem apresentar efetivamente soluções práticas e eficientes e resultados positivos. É um governo que vive de narrativa, é um fake governo. Acertou, miserável. E é engraçado que quando ele foi ser eleito, os eleitores dele falavam: não, no governo do Bolsonaro a gente passou muita vergonha internacional, a gente virou uma pária, o Brasil ficou à margem do mundo. Mas o que estamos vendo aqui é que, na verdade, o governo do Lula está passando uma vergonha a cada país que ele visita, ou a cada declaração que ele dá. Inclusive, não foi só o presidente do Chile que criticou a fala do Lula com relação ao Maduro. A gente também teve o presidente do Uruguai, que também é de esquerda e também fez duras críticas. Vamos ver. Esta reunión estuvo antecedida, no sé de manera planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Y hay una declaración que se está negociando en estos momentos, que yo tengo el borrador acá. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido
Cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. Y lo digo, señor presidente, porque hasta hace poco tiempo Uruguay no tenía embajador en Venezuela. Y nosotros nombramos un embajador en Venezuela. Como tenemos en Cuba y como tenemos en tantos otros lugares. Porque nuestra afinidad es con el pueblo venezolano y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno, pero sí tenemos la posibilidad de opinar. Y le voy a decir por qué, presidente, tengo la posibilidad de opinar acá. Porque el punto 2 de la declaración que se está negociando habla de democracia, habla de derechos humanos y habla de proteger las instituciones. Bom, pois é, né? De tanta besteira que Lula fala, que nem os seus aliados conseguem proteger. É complicado esse tipo de situação. E a gente tá passando vergonha internacional por causa desse semi-analfabeto. Mas não parou por aí. É claro também que ele continuou falando besteira e sendo criticado pelo mundo. E a gente volta a falar da visita do presidente Lula à China, que repercutiu internacionalmente. Nos Estados Unidos, a aproximação com Xi Jinping gerou críticas. O mundo viu uma recepção calorosa, com direito a tapete vermelho. Foram ainda muitos afagos políticos e diversos acordos comerciais. Mas quem não está gostando muito dessa amizade toda são os Estados Unidos. O jornal The Washington Post usou duras palavras ao afirmar que o Ocidente esperava que Lula fosse um parceiro, mas que o presidente do Brasil quer favorecer o yuan, moeda chinesa, em relação ao dólar, não condenou a invasão russa à Ucrânia, permitiu navios iranianos atracarem portos brasileiros e reabriu diálogo com a Venezuela. Na reunião com o presidente Xi Jinping, Lula chegou até a rebater as críticas sobre a aliança. Disse que ninguém pode impedir que o Brasil aprimore as relações com os chineses. A imprensa internacional também destaca os esforços de Lula para tentar convencer a China a usar mais sua influência sobre a Rússia para um acordo de paz na guerra da Ucrânia. Bom, e tocando nesse assunto, será que o Lula está de fato sendo um bom mediador para a relação da guerra na Rússia e a Ucrânia? Ou será que está sendo um desastre, fazendo a gente passar mais vergonha ainda? E como esperado, óbvio, a gente está passando vergonha. Na verdade, o Lula conseguiu dizer que tanto a Rússia como a Ucrânia possuem a igualdade de responsabilidades pela guerra. Só que é a Rússia que está invadindo a Ucrânia e não o contrário. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Então, como que tá tendo igualdade nisso? Ele só fala besteira, não entende nada de política internacional, não entende nada de guerra, não entende nada de diplomacia, não entende nada de nada. A não ser, claro, de trambique no governo. Aí isso ele entende. E falando, né, inclusive em vergonha internacional, a gente viu que quando ele esteve em Portugal, teve protestos na rua chamando ele de bandido, né? Que é o esperado, porque ele é mesmo. Mas além disso, ainda teve a vergonha dele não entender ou fingir não entender uma pergunta de uma repórter. Só que ele esqueceu que ele estava em Portugal e ela fala português. Então, assim, como assim ele não entendeu? E para piorar, nessas viagens que ele teve, houve inclusive a oportunidade dele ter uma reunião no Japão onde o Zelensky estava. Então eles poderiam discutir a então solução, a grande solução do Lula para o fim do conflito na Ucrânia. E sabe o que ele fez? Fingiu que não viu o Zelensky, fingiu que estava ocupado para não ter que, de fato, enfrentar o problema e conversar com o Zelensky. Ou seja, enquanto o Lula vive de narrativas e brincadeiras para o seu eleitorado, o Zelensky estava lá de fato como um líder da nação, tentando resolver o conflito da guerra no seu país, que está matando as pessoas no seu país, e o Lula só fingiu que não viu. E aproveitando, inclusive, o assunto da guerra, houve a oportunidade do Brasil
né, de alguma forma ainda, vamos dizer, aproveitar o conflito para vender ambulâncias, que seriam, na verdade, ambulâncias blindadas, que gerariam uma receita para o Brasil de bilhões, e o Lula simplesmente negou. Ele e o PT negaram uma ajuda que também beneficiaria a gente economicamente e que, na verdade, tratava-se apenas de ambulâncias, e ele negou. E para finalizar, a gente vai fazer um compilado aqui de gafes do Lula. Bom, o Lula falando aqui que a escravidão foi boa, não só nessa oportunidade, mas também na África ele aproveitou para falar isso. O Lula falando que a democracia é meramente relativa. Complicado. Imagina se fosse outro governo falando que a democracia é relativa. Temos aqui o Lula falando que pessoas com deficiência mental têm parafuso a menos, tratando assim como se fossem meras brincadeiras que ele fazia lá na década de 90, ou seja, mostrando que ele não evoluiu nada e que, na verdade, ele pouco se importa para essas pautas identitárias ou que a esquerda de fato diz apoiar. Na verdade, o Lula não se importa com isso, ele só quer o voto dessas pessoas, mas a pauta em si ele não se importa. Em resumo, aqui está um compilado de tudo que eu gostaria de discutir, que eu estou vendo que a mídia está tentando esconder de fato esse governo desastroso que a gente tem até o momento, de 8 meses de nada. E acredito que foi só mais um bate-papo. Se você gostou desse bate-papo, se você quer que eu traga mais coisas que o governo está escondendo, já deixa seu like, continua me acompanhando que a gente vai estar sempre por aqui. Para finalizar, é claro, se assim como eu, você é uma pessoa que adora assuntos relacionados à política, mas está de saco cheio de jornalistas, militantes, seja para um lado, seja para o outro, esse aqui é o seu canal. O vídeo vai ficando por aqui, te vejo no próximo episódio. Falou!